nossos olhos ganharão nova luz com a tua presença, Jesus. Então, minha gente, vamos agora fazer a leitura da Palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de 15 a 22. Nós acabamos de ouvir que a palavra ela é viva e eficaz. Ela sempre está em movimento, ela não está estática em um único lugar. Quando falamos de palavra, é palavra com P maiúsculo. Por quê? Atrás da palavra é Jesus. Ele é a palavra do Pai. Muito bem. Então, a todo e qualquer instante, o Ângelo contribui conosco com os comentários. Então os fariseus se retiraram e fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Reconheceram a profundidade e a verdade da fala de Jesus, mas não abre mão dos planos deles de matar Jesus. Muito bem. Matar a verdade. Isto. Mandaram seus discípulos, junto com alguns partidários de Herodes, para dizerem a Jesus. Interessante isso aqui. Agora se retiram e mandam os jovens, discípulos. Eles se acovardam, se escondem atrás dos jovens e mandam os jovens com palavras elogiativas. Leia. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que ensinas de fato o caminho de Deus. Tu não dás preferência a ninguém porque não levas em conta as aparências. Dize-nos, então, o que pensas. É lícito ou não pagar impostos a César? Estas falas dos jovens é interessantíssima, é boa, é verdadeira, só que é usada para enganar Jesus. Até eles se tornam os fariseus corruptores da juventude, usar fake news, fingir para falar coisas verdadeiras, mas para enganar. Agora, é engraçado, Ângelo, e eles falam, né, melhor do que até os próprios apóstolos. Tecem elogios a Jesus na tentativa de inflar o ego de Jesus. É porque os apóstolos não entendem direito, né? É muita coisa nova. Isso, eles vão preparados, eles foram instruídos. Olha, vão lá, pensando que talvez Jesus é mais do mesmo, é aqueles reis, imperadores e altos funcionários que, quando recebem elogios... Solte alguma opinião contra as autoridades, vamos pegar Jesus. Mas eles pensam que Jesus é aquele que se derrete por elogios, se derrete por posições ou por nomenclaturas, mas Jesus é diferente. Então, né? Eles são instruídos para enganar Jesus, para enganar o Filho de Deus. Mas Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que vocês me tentam? Mostre-me a moeda. Cadê a moeda, Ângelo? Tem moeda para nós? Se tem, assim. Né? Mostre-me a moeda do imposto. Mostra a moedinha do imposto. Tem pouca hora, né? Mostre-me a moeda do imposto. Levaram então a ele a moeda. E Jesus perguntou: de quem é a figura nesta moeda? E já naquele tempo colocava na figura, Eles responderam: é de César. Então Jesus disse: pois devolvam a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, eles ficaram admirados, deixaram Jesus e foram embora. Pelo menos os jovens foram honestos. Foram embora. Perceberam que tudo que tinha maquinado os chefes deles de enganar Jesus, e o esperto Jesus foi honesto e correto. Interessante, estes discípulos dos fariseus reconheceram que o verdadeiro mestre é Jesus. Muito bem. Agora, Ângelo, eu quero que você nos diga o que é de Deus e o que é de César. Muito bem. Deus, César, quem é o César? César é o imperador de Roma. Fazia mais de 60 anos
60 e 30, 90 anos que os romanos dominavam Israel desde os 63 antes de Cristo. Antes dos romanos, durante 250 anos, os gregos dominaram. Antes dos gregos foram os persas. Antes dos persas foram os babilônios. Antes dos babilônios foram os assírios. E por aí, fazia mais de 700 ou 800 anos que o povo de Israel não vivia na liberdade. E então você percebe que estão com uma sede de liberdade. Então, estes hebreus estão com vontade. O que deseja? O domínio, a perseguição, a exploração, a repressão política, social, econômica e familiar. Porque o exército não respeita ninguém. O exército, pelo menos naquele tempo. Deste tempo também um pouco mais respeitoso, porque tem lei. Mas naquele tempo o exército arrasava a vida da população. Este era o que de César. E de Deus? E de Deus. Vamos na mesma Bíblia. De Deus é quem dá a vida. Deus é que perdoa até Adão e Eva. É expulsa do paraíso, mas dá. É as vestimentas para Deus e a força para produzir os alimentos. Deus é o Deus que dá ao povo, chama Abraão. É o Deus que manda Moisés no Egito para libertar o povo. É Deus que nos 40 anos de peregrinação no Sinai é o Deus que dá uma nova lei, que não é a lei do faraó, mas é a lei do novo povo de Deus. 1250 anos Agora, de Cristo. Ângelo, uma questão aí, né? César oprime, aprisiona, mata, Deus liberta, dá a vida, acalenta. E hoje muita gente faz uma leitura errada da teologia da libertação, não é não? Sim, porque pegam a teologia da libertação como se fosse libertar de um tipo de poder político A para pegar outro poder político partidário B. O problema não é o poder partidário. O problema é a diferença entre uma política de opressão, de domínio, de exploração e uma política social que cuida da qualidade de vida da população, de toda a população, a partir dos últimos, não a partir dos banqueiros, não a partir dos que estão no poder, não a partir dos empresários, mas a partir dos últimos. Então, esta é a teologia da libertação. Libertar para dar o direito a uma vida digna para todos, a partir dos últimos. Para que ninguém seja último, mas que todo mundo sejam iguais em dignidade. Ângelo, nós estamos visitando algumas casas, fazendo nosso momento devocional em preparação para a festa de Todos os Santos. Já que a nossa paróquia é a paróquia de Todos os Santos, né, que fica no condomínio São Sebastião, em Abaetetuba. Tá. Ângelo, eu tenho observado durante essas leituras semanais, quando a gente vai proclamar a palavra, que o discurso de Jesus ele está mais duro. Ele está duro, ele critica agora não só os fariseus, mas também todo esse sistema que oprime, que põe cargas sobre o povo através de dízimos, ofertas, tributos e também na questão religiosa. Muito boa essa tua percepção. Em efeito, do capítulo 18 ao capítulo 25 de Mateus, o capítulo 18 apresenta um discurso à nova comunidade. Então, depois do discurso à nova comunidade, em que a criança é tomada como exemplo, em que quem erra, não é para ser expulso da comunidade, mas tem que procurar recuperar ele, perdoar até 70 vezes 7, recuperar. Agora o discurso se faz mais firme. A comunidade não é suficiente receber um sacramento ou dois.
ou 3, o batismo, ou a crisma, ou a comunhão. Não é suficiente receber a água do batismo se não tiver um coração novo, se não tiver um amor. Em efeito, do capítulo 19, que fala inclusive na questão do amor dentro do matrimônio, até o capítulo 20, 22, 23, 22, quando fala um novo mandamento que é amor, nós percebemos que as parábolas que nós encontramos, os ensinamentos que nós encontramos, são todos exigentes. Não tem nenhuma parábola mais ou menos simbólica. São parábolas todas firmes, desde as 3 parábolas da vinha, a parábola depois das 10 virgens, as parábolas dos talentos, são todas parábolas dos vinhateiros, aquele é fora. É firme. Todas parábolas que exigem coerência de vida. Não é suficiente receber um sinal de fé. Não é suficiente conhecer a palavra de Deus. Não é suficiente anunciar a palavra de Deus. Tem que viver. E não somente viver a palavra de Deus individualmente, mas em solidariedade comunitária, dentro da comunidade e como testemunho no mundo todo. E Ângelo, já que você falou em parábola, nós estamos caminhando para o fim do ano litúrgico, né? A partir da festa de Cristo Rei, a última festividade do ano, né? Litúrgico, vamos dizer assim, a gente já vive o ano B, né? O ano B, que estamos terminando o ano A, para iniciar o ano B, em que teremos Marcos como texto base do Evangelho. Muito bem. Agora, nesses domingos que antecedem o fim do ano litúrgico, nós temos mais parábolas de Jesus. Sim, muito. Pegue o esquema lá, né? E você faz esse apanhado para nós do que vem pela frente aí, né? E para você que está nos vendo, ficar ligadinho também no que vem pela frente. Tá? Ontem mesmo eu tentei fazer o meu esquema, porque é interessante, nunca tinha observado quanto Mateus é catequista, quanto Mateus é catequeta. Não está narrando só para narrar, não é um capítulo de novela, e não é nem uma série de futebol. O Evangelho, os Evangelhos, são profunda catequese da primeira comunidade cristã. E observem bem, a partir do capítulo 18, temos 10 parábolas, que é o capítulo depois, inclusive, da discurso da comunidade. O irmão que erra é que nem uma ovelha perdida. Não estou falando do capítulo 15 de Lucas, a famosa ovelha perdida, mas Mateus também fala da ovelha perdida. Mas neste contexto de comunidade, a ovelha perdida procura a ovelha perdida. Depois vem, no capítulo 24, os 2 devedores. Aquele devedor de 10.000 talentos, que eram praticamente 250 quilos de ouro, que é perdoado pelo dono, mas que ele não perdoa o colega dele, que devia 100 moedas de prata, que correspondia mais ou menos a 30 gramas de ouro. Ele que devia 250 quilos. Que mais? O capítulo 25, no domingo 25, desculpem, o capítulo 20, nos apresenta a primeira parábola da vinha. É a parábola dos trabalhadores, todos chamados a trabalhar. Às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde e até às 6. Quando chega às 6 horas que terminava a jornada, o patrão dá uma moeda igual para todos. Tem que se queixar, porque é uma moeda igual para todos. Porque a recompensa é o reino de Deus, não é grana, é o reino de Deus que é para todos. Vamos ver, o capítulo 21 apresenta outra parábola, ou a segunda parábola da vinha, é a parábola dos 2 filhos. Aquele que diz, papai, eu vou a trabalhar, e não vai. E logo, aqueles outros que diz, eu não vou, depois se arrepender, vai, que representa o povo escolhido de Israel, que foi eleito, mas que não foi fiel
a palavra de Jesus Cristo, e o povo dos pecadores, das prostitutas, dos publicanos, que aceitam a palavra de Deus, que eles não sabiam nada da palavra de Deus, mas que agora vão na vinha trabalhar. Os últimos serão os primeiros. No capítulo 21, no mesmo imediatamente depois, tem a terceira parábola da vinha, aquele rei que arrenda a vinha para agricultores, para eles fazer a colheita, cuidar e fazer a colheita. Só que os agricultores ficam com o olho gordo. Querem ficar com toda a colheita. O rei manda servos. E eles matam os servos. Manda outro grupo de servos. Mata também. E por fim manda o filho, que é Jesus Cristo, fora da parábola. E eles dizem, este é o herdeiro. Vamos matar o herdeiro e ficarmos com toda, não somente com a uva, mas ficarmos com toda a vinha. E aqui, que mais? Logo temos a parábola dos convidados a núpcias. Nós estamos devendo para vocês o vídeo sobre essa parábola. Mas então, durante essa semana que vem, que inicia hoje, né? Nós vamos soltar o vídeo para não perder esta linha. Esta é a primeira parábola do casamento. Isso. Não esqueça, são duas diferentes. Esta primeira, o dono, o rei, convida os amigos dele, os ricos, os poderosos, mas ninguém aceita. Um tem que casar, outro tem que casar o matrimônio do filho, outro tem que comprar o boi, outro quer ir visitar o terreno dele, a propriedade dele, para ver como anda. Ninguém aceita o convite do rei. O que faz o rei, daquele tempo? Manda matar os ditos amigos da onça dele. E então o que ele faz? Com raiva, fala aos servos, vão para a rua, procurem lascados, os pecadores, ou quem te quiser, prostituta, o que encontrarem na rua, e convidem para o meu banquete. E quando a sala do banquete é cheia, ele fica feliz da vida. Mas observa que tem um cara pobre, mas que o cara bem aceitou a vestimenta, o vestido oficial do banquete, que não é um vestido de luxo, que representa fé em Jesus Cristo. Assumir a fé, reconhecer Jesus Cristo, viver, conhecer a mensagem e viver a palavra de Jesus Cristo. Este não tem a vestimenta do banquete. Então o rei diz, não, você é pobre, mas você não aceita a vestimenta. Então, fica fora. E que mais? Aqui tem outro. Vê no evangelho de hoje. Dai a César o que é de César. Não faça confusão. Não mistura César, poder, imperador, militar, com o amor. O Deus do amor. O Deus Pai. Depois vê também outro importante. É neste ponto que Mateus coloca o novo mandamento. O novo mandamento que é amar a Deus e ao próximo. Estamos no capítulo 22, versículo 34 a 40. Depois disso, tem também outra coisa. Os últimos 3 discursos. O discurso dos empregados, o empregado fiel e prudente, e o empregado mau. Depois tem a parábola dos talentos, e a palavra dos talentos, não, desculpem, a palavra das virgens, que são 5 com óleo, são prudentes, e 5 tolas, que não esperam o convite do casamento, mas nem têm a vela acesa, a vela da fé, a vela da prática das obras do amor. E que mais? Depois tem a parábola dos talentos. São os talentos que um talento equivale a 334 quilos de ouro e meio. E Deus dá. A quem dá um talento, são 34 quilos de ouro. É muita grana, mas ele não dá fruto. E quem recebe 5 talentos e 2 talentos, ele sim, bota a frutificar. Então a exigência é, os dons de Deus não são para deixar encostados na gaveta. Os dons de Deus são para frutificar. E a última parábola, que todos nós sabemos, a parábola, digamos assim, do juízo universal.
Aonde é que encontro a justiça de Deus? Se vi fome, me deste de comer. Se vi sede, me deste de beber. É a parábola do juízo final, em que a gente não vai ser perguntado se batizei meu filho ou se fui, digamos assim, ao casamento, no escritório ou na paróquia. O problema não é a formalidade externa, administrativa da vida cristã. O problema é viver a vida cristã. Viver como? Amando a Deus. E aqui vem a primeira carta de João. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso. é mentiroso. Esta é a última palavra, esta é a última mensagem que Jesus Cristo deixa, porque termina dizendo: quem fizer isto ao menor dos meus irmãos, a mim o fez. Muito bem. Foi muito bom, Ângelo. Mas foi longo também. Graças a Deus. Longo, mas só que você não falou embriagado de vinho doce, mas falou com aquilo que o Espírito Santo vai colocando. Eu espero que você tenha aproveitado, né, Ângelo? Voltem a ler estes últimos capítulos de Mateus, que não são os últimos para jogar fora. Estes últimos domingos é uma mensagem cortante, definitiva da verdadeira comunidade dos que vivem, acreditam, anunciam e vivem a palavra de Deus. Muito bem, então um excelente final de semana, boa celebração, bom culto, bom passeio, que Deus te proteja e te abençoe. Shalom, vida plena para todos.